Vamos aprender a deixar os dias mais simples e leves. Eu acredito que ser feliz é descomplicar a vida pelo lado de dentro. É nutrir seus corpos em todos os sentidos. Então, vem comigo. Descomplica que é sucesso. Olá, olá, maravilhosas criaturas! Bem-vindos e bem-vindas a mais um Descomplicast. Meu nome é Dani Muniz, eu sou host desse podcast e é um prazer ter você aí na nossa audiência. Eu sempre falei que o Descomplicast é uma construção coletiva, então eu quero aí a sua ajuda. Diga quem você quer que eu traga para essa bancada. Agora estou aqui em São Paulo, então estamos criando mais pernas para a gente descomplicar aí tudo que for possível. Com relação ao Descomplicast, quero que você sempre mande seu feedback, né? Tô aprendendo muito aí, não deu um ano de Descomplicast, então tô sempre nessa construção e é muito bom ter você aqui. E hoje, criaturas maravilhosas, vocês não têm noção de quem está comigo aqui para a gente descomplicar a meditação. Mas não é só a meditação, porque a meditação passa pela respiração, passa pelo autoconhecimento, passa por tudo isso. E quero mostrar pra vocês, gente, vai mostrar pra vocês que isso é possível sim e é uma super ferramenta de autoconhecimento. Então, está aqui comigo, Tia Ruda, muito bem-vindo, obrigada. Obrigado, Dan, um prazer, uma honra. Aqui para esse público. Bom, eu sou o Tia Ruda, minha profissão e minha missão é descomplicar a meditação já há 20 anos. E de 2010 para frente comecei a trabalhar com esporte por conta dessa visão de descomplicar a meditação. Fui para o universo da alta performance. A intenção era produzir resultado e mostrar para as pessoas que, de forma descomplicada, produzia impacto e resultado real, né? E aí, a partir daí, de 2010 para frente, foi evoluindo a minha participação nesse universo de alta performance, que inclui tanto o esporte quanto os negócios. E de 2015 para frente, ou 16 talvez, que as coisas começaram a mudar, quando eu passei por um projeto com a Red Bull, onde a gente colocou um atleta na NBA. Entendi. Dali passei pelo Corinthians, onde fiquei uma temporada. Do Corinthians fui para Flamengo, Cruzeiro e aí várias outras, né? Atleta foi para as Olimpíadas do Japão, atleta indo para as Olimpíadas agora na França. E no esporte, basicamente, esse é o trabalho diário, né? Tenho muitos jogadores de basquete, na estrutura do basquete eu tenho uma paixão muito grande, uma atuação boa nesse mercado, né? Nesse universo em si, que muito mais do que só o que as pessoas veem, né? Tem o esporte em si, as culturas de rua do basquete também, enfim, acaba participando. Mas, paralelamente, quando começou a dar muito resultado nos esportes, eu comecei a ser convidado por grandes executivos pelo mesmo motivo. Eles viram que dava resultado, então, peraí, esses caras estão mudando, estão ganhando premiações, estão evoluindo. Então, se serve para o atleta, né? Então vai servir para mim como business. E aí eu acho que não dá para dizer que eu não sei, acredito mais em karma do que em sorte, né? Sim. Mas eu comecei a ser chamado por grandes empresários que faturam mais de 100 milhões, assim, bem mais de 100 milhões ano. E acabamos produzindo muito resultado também. Então hoje a minha vida acaba sendo dividida em tempo entre treinar os atletas e treinar cuidar, acho que a palavra é mais cuidar do que treinar, né? Esses executivos. E passei por grandes marcas que eu tenho uma paixão, assim, né? Porque você vira amigo, né? Sim, aquela relação próxima, né? Então... E como tu trabalha ferramenta de muita conexão, né? Tu acaba gerando conexão, né? Fica difícil de desconectar com as pessoas, com as marcas, com todo o ambiente que tu se envolve, né? Então, acho que isso que é o grande... E acho que essa tua fala é muito legal, porque a gente pensa assim... existe quem vive e quem performa na vida, né? Então, eu penso que meditação é performance de vida, né? Então, um lifestyle mesmo, né? Quando você está surfando ali a atitude acordada, desperta, né? Isso te coloca num patamar diferente de evolução, né? De entrega para essa jornada, né? Eu acho vivência de realidade, né? Exatamente. Também. É muito legal isso que tu fala, porque dentro da tua fala, né? Tu começou ali com essa parte, tu foi construindo uma rede grande de conexões, levando esse propósito de despertar, né? Com certeza, com certeza. E que nunca acaba, né? Tipo, acho que vai ficando mais estruturado, cada vez mais profissional, né?
Profissionalmente eu tenho uma escola base, né? Legal. Então, ponto. Profissionalmente o que faz essas coisas acontecerem é ter uma escola, né? E a Mas escola... qualquer pessoa pode ter acesso, assim, tipo assim... Hoje, como a gente está há 20 anos, né? Então você vai aprendendo e vai abrindo ali a estrutura. Então, a escola que tem uma pedagogia bem estruturada, a gente acaba dando suporte para diferentes segmentos, né? Mas a gente tem um foco. Né? A gente acaba até seguindo ali a gente tem um objetivo com a escola que é produzir performance, né? Então, mesmo quando, por exemplo, eu tenho um aluno que está indo, que faz Ironman, e ele me contratou, ele me convidou para a jornada dele, e tudo certo. Mas durante o processo dele, ele me pediu, ele falou, meu pai está num momento X, você pode cuidar dele? Olha e só. eu falei, claro, óbvio. Né? Tivemos uma interação e estamos juntos lá, treino ele todos os dias, por 20 minutos eu dou uns respiratórios e umas técnicas de concentração mental para ele. Já ajuda e muito. ele tá feliz, tá bombando de energia. Querendo ou não, de uma certa forma, querendo ou não, ele produziu vida, né? Produziu vitalidade, ele produziu ação, movimento, lucidez, consciência. Então, embora... profissionalmente acaba dedicando mais tempo aos executivos e aos atletas, Acaba mais pegando tempo, outros. né? Mas a ferramenta o que eu é para falo, todos, né? É o que eu falo. Quem quer tem acesso, né? Tem, com certeza, Às né? vezes a pessoa Com fala, Dani, certeza, é para todo tu mundo, né? atende se tu quer, a gente atende, né? A gente faz isso. Sim, com certeza. E nesse processo, eu acho que tu acabou validando meio que um método teu de trabalho, né? Com certeza, ao longo dessa jornada, assim, né? Que tu consegue replicar, né? Eu acho que esse é o trabalho mais terra a terra, dia a dia, né? O arroz com feijão que vai evoluindo, né? Processos e pessoas e o básico de uma... Eu penso escola como uma empresa normal, como qualquer outra, que tem que gerar lucro, que tem que gerar evolução, entrega, que tem que ter comunicação, que tem que ter todo o processo. E no dia a dia... O cuidado do aluno é o core e a gente tem que evoluir isso, assim, sabe? Então, o trabalho, eu acho que sim, claro, foi cada vez mais sistematizar uma forma de produzir isso em escala, né? Em conseguir, produzir evolução no maior número de pessoas sem perder qualidade, né? Esse é o Acho grande que esse lance. é o trabalho, né? Com certeza. 1 ano, 2 anos, 10 todos, anos para isso, né? Perfeito. E nesse tema, né, a gente já vamos entrando no nosso assunto da meditação em si, que existe muitos mitos, né, com relação, que estão por trás da meditação. Eu falo assim, eu por mim, né, minha história, TDAH sendo H, o grande lance, né, hiperatividade cerebral, né, se deixar eu crio 30 projetos num dia, enfim, né, aquela história toda. E minha infância sempre foi, né, a minha mãe na época, quando foi diagnosticada, aí ela falou, não, minha mãe é índia, né, ela falou assim, minha filha é perfeita, não vou dar remédio para ela, vou cansá-la. Então, eu fazia 3, 4 atividades físicas para eu ter um sono, porque meu sono era curto, né? Eu falava, mãe, para que eu vou dormir se eu posso viver? Eu falava para ela quando pequena, ela replita essa história. Tanto que o primeiro episódio que eu fiz do Descomplicast, eu descompliquei-me. Chamei meu pai e minha mãe pra fazer o episódio. Uau! Foi muito legal. Uau! Foi bem forte. Uau, que intenso. E daí eu sempre fiquei com essa ideia, né? Eu sempre tinha essa ideia da meditação que até coragem, eu conseguir. Foi bastante. Nunca tinha ficado na frente da câmera, imagina. Deles e sua também, né? Porque falaram tudo, Abriu tudo, né? Abriu tudo. E nesse processo, desde quando eu comecei a me conectar com yoga, lá nos 16, 17 anos, aí depois eu dei uma parada, eu sempre achava assim, cara, não vai dar. Sabe, a meditação para mim era uma coisa assim, tão distante. Hoje, claro, né, tô já nesse meio. E eu acho que às vezes as pessoas se assustam por acharem como eu pensava. Não vou dar, então não vou falhar e nem vou tentar. Né? Então, acho que é o grande padrão, né? Muito normal. Porque eu acho que é uma forma, né? Mas é uma forma de dispersão, né? Isso. Então, porque o que acontece? A meditação, vamos partir... eu vou abrir um parênteses antes, só para pensando em quem está ouvindo. Certo. Se nós trouxermos uma linha do tempo, risca voltando no tempo, lá na origem, 5 mil anos atrás, onde de repente não tinham religiões institucionalizadas, etc. A meditação era observada sem dogmas, era observada de uma forma muito natural. Né? O que aconteceu? Com a evolução espaço-tempo da humanidade, né? Guerras e etc., a meditação foi sendo absorvida por diferentes culturas. Eu me recordo há uns
14, 15 anos atrás, eu morei na Austrália um tempo, e aí eu vi um livro de Jesus meditando. E só que na época aquilo me chamou muito a atenção, mas não positivamente não. Na época me incomodou porque eu falei, pera, é cristianismo com o hinduísmo. Não, mas ele meditava. Não, tudo bem, mas a figura como estava sendo projetada era de culturas diferentes. Mas enfim, a meditação foi absorvida por diferentes tradições e cada tradição dá uma explicação sobre o que é, né? Sim. Então, por exemplo, se você for... Nós estamos gravando aqui em Gianópolis e aqui próximo tem um templo Hare Krishna. Se você for lá perguntar para eles o que é meditação, a explicação será toda envolvida da roupagem do Hare Krishna, dos dogmas, da visão, das crenças, né? Do Hare Krishna. Sim. Se você for a uma casa do lado, e essa casa do lado, ela é agnóstica, ela é de uma outra tradição, de uma outra escola, de uma outra linhagem, a explicação será muito oposta. Diferente. Muito oposta. Então, eu prefiro recorrer às literaturas um pouco mais eruditas e tentar, de uma certa forma, desmontar um pouquinho a forma com que as pessoas veem hoje, né? E tento entender um pouquinho a linha do tempo e como que isso foi feito, né? Foi assim que eu aprendi. Então, observa a linha do tempo, desmistifica toda a história, tira a cultura... Limpa. E vê lá na raiz, né? E aí você chega a uma visão muito, muito simples da coisa, muito técnica, muito terra-terra, muito bem pé no chão, muito descomplicada, né? Que é complicado pela nossa psique e expectativas do invisível, etc. Né? E quando você vai tirando essas roupagens, você olha e você fala assim, nossa, coisa simples, né? Então, quando eu observo dessa forma, né, a meditação, aí eu começo a chegar então, como que é descrito na estrutura mais erudita sobre o tema, como que explica o que é meditação. Então, o texto sânscrito que diz assim, Yogasthita Vritnirodha, né? Que a prática em si produz a supressão da instabilidade da psique, da consciência. Né? Então, as oscilações do pensamento, elas se aquietam de acordo com o estímulo do exercício. E esse é o foco. Né? Então, o objetivo da meditação é diminuir, sim, as oscilações dos pensamentos. Aqueles que afirmam o contrário, simplesmente não buscaram a informação ou não têm experiência desse aquietamento de ondas, ou já teve até experiência, mas não tem uma base para conseguir explanar o que é. Porque a frequência... imagina assim, que você tem eletrodos ligados na sua cabeça e que o pensamento, naturalmente... O tempo está inteiro. ali trabalhando e esse motor trabalhando vai gerando ali diversas ondas, ok? E no computador está mostrando ali. Beleza. Se você alterar basicamente o funcionamento desse computador, se você de uma certa forma interferir diretamente no fluxo de oxigênio que circula dentro desse mecanismo, esse equipamento em si, se você for dando um zoom in, assim, né? Se for indo mais, o fluxo de pensamentos altera diretamente, por exemplo, os batimentos cardíacos e você consegue alterar, por exemplo, a flutuação de ondas dos pensamentos. Nessas ondas em si, nessas imagens em si, você conseguiria, por exemplo, ir diminuindo. E o objetivo qual é? Para a gente entender de forma clara, o objetivo é que a linha seja conquistada. A meta é essa. Mas isso é impossível. Não. Pera. Vamos entrar numa discussão simples. Qual é a descrição que dá origem ao que é o que a gente está falando? É a parada das ondas mentais. É a supressão da instabilidade da consciência, conforme os escritores mais eruditos. Então, se parte desse ponto, né? Que essa oscilação do pensamento acontece e que é possível interferir nele, então, beleza. Então, qualquer indivíduo, independentemente da forma com que ele se manifesta, personalidade, crença, independentemente do comportamento, né, da característica do ego, né, de uma certa forma, serve para todos. Por quê? Porque quando a gente está falando desse sistema de técnicas, a gente está entrando em estímulos de 4 áreas. Sim. Os corpos
físicos, emocional, emocionais, energético, mentais. espiritual. Exato. Então, eu acho que quando a gente observa dessa forma e o que é meditação, aí a gente pode começar a conversar, tipo assim, tá, então tira todo o misticismo, de uma forma técnica, a gente tem como atuar sobre a psique Sim. e sobre esse estímulo da concentração, desenvolvimento do foco, por exemplo, e com isso, com esse aquietamento das ondas cerebrais, você começa a entender, por exemplo, o que é a consciência, né? Perfeito. Então, a meta é a meditação, é aquietar a mente, mas por quê? Porque Pra despertar a consciência. com isso a consciência vai se tornando cada vez mais presente, mais lúcida e assim por diante. E essa é a visão. E o grande lance de quando a gente desperta a consciência, Certo. né? Então, vou puxar aqui pro meu lado, né? Que eu acho que tudo acaba tendo linkado, né? Gostei muito que tu falou dos 4 corpos, que é o que eu Certamente, falo, né? com Física, certeza. emocional, energética e espiritual. Então, quando a gente desperta a consciência, a gente tem mais poder de modular comportamento. E o comportamento é o que designa muito do que a gente vai viver nessa vida. Né? Como a gente se comporta. Certo. Então, Pera, desculpa, eu não sei se eu acompanhei 100%. Então, quando você desperta a consciência, a gente tem você tem o poder de lapidar o comportamento. Exatamente. Perfeito, consciência. Então, certo. isso eu trago Ótimo. muito na parte alimentar, porque faz muito sentido. Então, assim, por exemplo, eu tenho consciência de que eu estou fazendo isso que não me traz um benefício, não me agrega, né? Por exemplo, eu estou comendo muito doce. Um exemplo, né? Bem simples. Até tu chegar nisso de realmente estar desperto à consciência é um processo. Pô. É um processo grande. Pô. Por isso que eu falo que a meditação, com essa clareza, tu começa a entender isso daí. Tu começa a entender, tá, mas o que está acontecendo aqui dentro? Quando tu tem a consciência de que aquilo está acontecendo, tu tem a livre escolha de mudar ou não o seu comportamento. Né? Por isso que eu falo, às vezes, né, da importância de a gente ter essa técnica, ferramenta no dia a dia. E aí a alimentação, eu tenho uma percepção, eu achei muito interessante a conversa que a gente estava tendo antes de começar, né? Mas sobre pegando o gancho agora, a gente estava conversando, esperando vocês chegarem, e aí a gente para de falar, porque senão na hora a gente vai se empolgar e na hora, né? E a gente estava falando do alimento, etc. Ela estava me contando a percepção dela sobre o alimento, e aí eu queria falar uma coisa e não falei. Eu acho... embora a minha ferramenta de trabalho é a respiração e a concentração mental, né? Começo da aula 3 da manhã, Sim. praticamente 4 horas da manhã todos os dias. E essa é a minha ferramenta de trabalho. Sim. Mas na escola que eu venho, a gente utiliza o jejum, né? Semanal, com frequência. Sim. Faço 36 horas, né? E etc. Mas, enfim... É porque o jejum tem uma ligação muito forte com... E aí era onde eu ia chegar. E aí era o que eu ia te perguntar também, né? E queria entender um pouquinho, ouvir. O alimento, eu acho que assim, às vezes, a respiração, por exemplo, tá indo, mas a pessoa precisa de mais uma sacudida, né? E aí o alimento é um degrau muito poderoso, né? Eu sou fã, embora eu não tenha formação alguma, né? E por isso eu não me arrisco em dizer, não é a minha área de atuação, mas eu admiro e observo muito quanto o alimento tem essa chave, né? Você que trabalha diretamente com isso. Se a gente for fazer esse link, né? Até explicando para as pessoas sobre o jejum, o jejum é a prática mais antiga do mundo, né? Não é a forma como... Todas as culturas absorvem isso. E a forma como ele foi vendido para a nutrição, né? Como... emagrecimento, enfim, eu não vou entrar nesse... Eu acredito no jejum muito mais espiritual, que faz muito mais sentido, né? É a prática que eu faço. Pra mim também. Então, assim, quando a gente pensa que o alimento, ele gera fluxo de energia, certo, assim como a respiração, perfeito, né? Então, tu consegue modular a tua energia respirando numa intensidade maior, numa intensidade menor. Tu consegue lidar com picos de ansiedade com respiração, né? Certo. Então, tu vê que a respiração do ansioso, às vezes a pessoa senta no meu consultório e ela fala com aquela respiração curta. Alta, curta. Tu já coração acelerado. Tu já sabe que ela tem uma ansiedade ali. Vai saber de onde é que ela tá vindo. Então, tu já consegue perceber pela respiração. O alimento, ele gera um fluxo de energia. Ele gera demanda, certo, né? Metabólica. Certeza. Então, o jejum... eu falo que eu gosto de meditar pela manhã. Por quê? Porque eu estou em jejum. É mais... uma etapa mais... tranquila de eu lidar com aquilo ali. As oscilações do pensamento estão mais... Porque o meu corpo não está precisando trabalhar com aquele fluxo de alimento. Muito bom. Entendeu? Então, eu acho super interessante. Com certeza. E até ontem eu estava falando na minha rede social essa questão da percepção da fome. Por quê? As pessoas têm hoje medo de sentir fome. Né? Então, elas comem porque está na hora...
comem porque estão comendo. Mas o que é isso? Pra mim, eu tenho... Peraí, eu queria interromper uma coisa. Vai, eu parei de... Eu tomava café, um certo momento eu tomava café. E eu tomava muito café. Eu gosto de café. Sim. Mas eu gosto de café assim. Eu não sou um cara do café. Sim. Mas num determinado momento eu tomava muitos cafés. E aí eu comecei a fazer jejum. E eu comecei a perceber um impulso inconsciente de repetição de condicionamentos que eu não tinha clareza. E aí eu comecei a observar através do jejum. Falei, peraí. Eu tô repetindo o hábito do café sem vontade alguma. Sem necessidade alguma. Simplesmente por inconsciência. Exato. Por repetição. Né? No meu... Até o curso que eu tinha de autossabotagem na alimentação fala da importância do jejum por isso. Porque tu consegue botar percepção. Tá, mas espera aí, o que eu tô sentindo agora? É fome? O que eu tô sentindo agora? É vontade de comer? Autoconhecimento. Então, assim, é importante... E é importante que a gente fale sobre isso, porque hoje o jejum está muito banalizado, né? As pessoas fazem ali 10 horas, não sabem o que está acontecendo dentro delas, fazem porque estão pensando na caloria, no alimento, e ele tem um simbolismo e muito mais forte do que isso, né? Então, eu sempre falo, o jejum, e se tu estar ou não com fome, tu consegue perceber nesse momento. Só que hoje as pessoas não estão se permitindo perceber, da mesma forma que as pessoas estão com dificuldade de sentir. Né? Então, acho que... Dificuldade de sentir? Porque as pessoas não querem sentir, né? Elas só querem sentir o bom, né? Como assim? Só querem sentir o bom. Certo. Então, assim, quando vem alguma coisa ruim, não quero sentir, deixa, esquece. Então, eu falo que esses momentos de jejum, quando tu passa pela privação da comida, onde tu tá acostumado, vai vir coisa não tão boa. E tu tem que acolher isso, porque aquilo também é tu. Com certeza. Aquilo também é tu. E a gente só consegue certeza. ter essa percepção de despertar consciência, justamente isso, tu saber do teu lado legal, no teu lado não tão legal, teu luz, teu sombra, isso é tu por completo. Eu acho que o jejum, ela faz essa conexão. Uma boa ferramenta de autoestudo, né? Exatamente, perfeita. Até pra te entender, sabe? Tá, mas isso aqui, como tu falou do café, será que eu tô precisando tomar café? Sim. Você sabe que o jejum, pra mim, ele funciona... A gente foi pro jejum, né? Agora o jejum é um termo infinito e eu gosto também. O jejum, ele funciona pra mim de uma forma muito interessante em vários sentidos, né? Já fiz diversas formas. Por exemplo, em Praga, eu comi uma maçã envenenada, praticamente. Eu chamo de maçã envenenada, porque eu comi uma maçã mesmo, passei muito mal. E aí, fiquei, tipo, febre. Eu comi em Budapeste, enfim, pegando uma feira ali, não sei o quê. E não bateu. E aí me derrubou, né? E aí eu fui em Budapeste, só que de Budapeste eu fui pra Praga, fui de trem pra Praga, e eu fiquei mal mesmo em Praga, né? Fiquei nesse rolê. E aí eu jejuei lá 4 dias e, eu não sei, talvez se não tivesse feito jejum, poderia ter ficado 10 dias, né? Sim. Não sei. Mas já usei para isso. Sim. Às vezes, tarefas, eu não tô conseguindo, eu tô num momento que não tô concluindo muita tarefa. Putz, porque eu sou ser humano. E aí, jejum. Que te devolve atenção. Exato. Tô num momento que, tipo, cara, não tô conseguindo... momentos assim, né, internos, vou lá e reforço o jejum. Isso. Enfim, usou como ferramenta, ele né? é ferramenta, isso, e ferramenta é isso, de se lapidar, né, de se você ir se esculpindo, né? É legal. Isso eu tenho, o meu jejum, normalmente eu faço no domingo e eu vou comer... Então, aí tem uma questão espiritual. Eu vou comer quando o alimento é ofertado a mim em algum momento. Então, eu não sei que horas isso vai acontecer. Porra, lá quinta-feira, né? Então, assim, né, alguma situação. E é muito louco, né? Porque dentro da nutrição a gente sempre fala, vou começar a primeira refeição depois do jejum pela proteína, pelo que seria o metabolicamente mais interessante, vamos lá, pico de insulina. E eu lembro que eu estava numa reunião, eu comecei o jejum no domingo, eu estava numa reunião às 7 da noite e ofereceram um bolo. Eu comi. E não me fez mal, e não, com certeza não aumentou mesmo, né? Por quê? Porque tem propósito. Eu conheci um cara que comia chocolate para quebrar o jejum. Ele não tava nem aí. Ele falava, não, tá tudo bem. Meu corpo tá acostumado. Tem de tudo, né? Mas eu acho que é justamente essa questão, o propósito é outro, né? Então é muito mais a questão espiritual. Mas voltando ali para a questão da meditação, dessa história de a gente desperta a consciência, né? Através daquilo ali. E aí vem aquela questão da dúvida, né? Então, a meditação para o pensamento.
Essa é a meta. A Esse é meta. o objetivo claro e bem prático. Bem prático. Esse é o objetivo. Independentemente da personalidade, é uma estrutura biológica. Sim. É uma faceta da construção humana. O ser humano tem vários veículos de manifestação. Então, a gente tem o corpo físico, Sim. que eu estalo os dedos. Eu tenho o emocional que eu sinto, né? Eu tenho o XPTO, tenho o YZ, né? E eu tenho ali o pensamento como um veículo, né? A estrutura do pensamento como um veículo, só que tem os mais sutis como a intuição que vem depois do pensamento. Sim. E quando eu aprendo a lidar com o meu corpo físico, eu aprendo que o meu corpo é forte, flexível, que eu tenho movimento, que eu tenho equilíbrio, né? Quando eu tento as emoções, eu descubro que eu tenho medos, que eu tenho... que eu tenho pontos fortes, que eu descubro o sentir amor, o sentir afeto, o sentir carinho. Quando eu descubro o pensamento, eu descubro o pensamento lógico, uma matemática, eu descubro o pensamento filosófico e artístico, né? E aí eu vou desenvolvendo, né? E aí, então, quando você, como ser humano, se você entender que isso é um equipamento e se você mexer nele, você consegue, como um músculo, modificar, né? Trabalhar em cima disso. Mas é como qualquer processo de autoconhecimento e desenvolvimento individual, não tem como fazer se a pessoa não assumir as rédeas do próprio processo, né? Você não tem como gerenciar um ritmo respiratório porque o outro quer que você faça. Né? É uma atitude interna, uma atitude pessoal, né? Sim. Então, eu acho que por isso que é um superpoder, né? Eu acredito isso porque é teu. É o teu superpoder de gerenciar. O superpoder acho que vai ser depois, mas acho que no começo é disciplina e atitude, de né? conseguir começar. Eu acho que até, né, o superpoder, ele vem como uma consequência, como uma premiação da disciplina, né? Que fazer. pode ser para cada um, inclusive dá para descomplicar, né, esse conceito, né, de superpoder, que as pessoas têm muito preconceito sobre o tema, né? É verdade. Mas tudo que é paranormalidade, diz que todo cérebro que se trabalha acima do normal é um cérebro paranormal, exatamente, né? Aqui as pessoas, e o grande lance, medo de falar sobre, né? E a questão é que tu pode desenvolver. Sim, entendeu? aí pode, isso sim, né? Que é o que você trouxe, claro. Tu pode todos desenvolver, podem, todos né? podem. Todos podem, entendeu? sim. Tá o acesso de todos, né? Basta você passar pela disciplina, passar pelo processo mas todo. cada um tá no momento. Exato. Né? Acho que é importante também ter essa consciência, porque, por exemplo, uma pessoa pode... você citou... A gente estava com a câmera desligada ou ligada quando você falou sobre... quanto mais evolução a pessoa tem... Eu falei, tá desligado. Conta pra galera, porque foi muito boa essa percepção. E quanto mais evoluído você está, mais difícil fica de treinar ou de evoluir. Então, se tu tá num grau já muito acima, como a gente estava conversando antes, né? Pra te mudar isso vai exigir muito de ti. Vai exigir, às vezes, tu entrar em espaços que tu não sabia que tava. Né? Com alimentação é muito fácil isso. Às vezes, a maior parte das pessoas que eu atendo são pessoas que já têm uma alimentação muito boa, mas não estão com o seu corpo físico ou espiritual, emocional, energético muito performático. E aí você vai ter que refinar em detalhes muito sutis. Estratégias muito... E isso exige. Então, às vezes, é difícil a pessoa dizer... por exemplo, olha só. Tua alimentação é muito saudável. Certo. Mas assim, eu não consigo. Só que só ser saudável é como se fosse a base. Sim, arroz e feijão, mas não é um incremento. Ser saudável é a base, a gente precisa de estratégia. E daí, por isso você falou, pede os exames, peço, porque quando eu entendo os seus exames, eu entendo o teu corpo hormonal. Eu sei que se eu colocar carboidrato naquele horário, vai acontecer isso com o teu metabolismo, com a tua mente, com tudo. Então, tem essa situação. Mas ficou muito claro, entendi muito, super. Isso é uma coisa legal da gente perceber, né, nesse trato de entender. Quando eu tava falando ali, eu fiquei lembrando do momento, né, que tu disse assim, cada um tem o seu momento. E eu acredito, vou contar da minha história, e pode ser que você conheça aí você em alguma situação, que eu tentei muito tempo forçar, vamos botar assim, a meditação, de tentar fazê-la e não ter êxito, porque não era o meu momento. Eu não estava no momento com vontade de conectar a mim mesma. Eu estava muito externa. Mas aí vem o... eu acho que assim, tem momento, mas também tem o tipo de... claro. Mas aí o que acontece? Quando eu tava tão assim, eu queria, mas sabe aquele queria que é igual a pessoa que quer emagrecer? Queria, mas não quero? Queria, mas não tô disposta. Entendo. Sabe? Então eu não estava disposta. Eu queria, era aquele sonho. Isso, eu entendi. Que lindo meditar. Mas eu não estava disposta a usar as ferramentas, a parar, a
treinar minha respiração, a treinar minha postura, a ter tempo, tirar tempo da minha agenda para isso, porque exige tempo. Mas aí eu acho que aí vem percepção sobre, né? Porque vai mudando a forma de ver também, perdão. Vai mudando a forma de ver, né? Eu acho que o papel, por exemplo, de descomplicar a meditação é que naturalmente as pessoas vão entendendo esses porquês e aí vão chegar à técnica. A técnica é o topo da montanha, exatamente, né? É só a cereja do bolo, né? Eu percebo que muitos dos meus alunos, observando assim, né? Tipo, muitos dos meus alunos, o meu esforço de trabalho perante os meus alunos, muitas vezes é conseguir inspirar esses porquês, né? Porque você esquece também. Um momento você tá lá e você começou a praticar. Aí, de repente, você para, né? Aí, depois de um tempo, você volta, né? O gap, né? Eu acho que tem processos, tem processo, né? Eu acho que, assim, quando eu vejo um aluno... naquela hora você falou, eu também sou acelerado, e aí eu já ia falar, né? Mas, por exemplo, eu entendo, por exemplo, que tem alunos que às vezes tem momentos ou não tem momentos, ok? Sim. Mas eu, como educador, eu não espero. Sim. Por exemplo... Que tu tenha o trajeto. Tipo, eu acho que assim, a pessoa... Às vezes eu vejo que a pessoa deu uma dispersada ali, porque o que acontece? Qual que é a busca da natureza humana, né? O autoconhecimento, ele está no topo dessa busca, né? Sim. Ele é a busca primária. Primeiro arroz e feijão, né? Depois isso, depois aquilo. Mas depois que resolveu tudo isso, tá, beleza. O que realmente a gente está buscando? Autoconhecimento. Né? Essa autorrealização, né? Essa transcendência do ego e a consciência desse eu interno, né? Esse eu superior. Eu preciso só uma água. E é justamente nesse sentido que eu falo. É que hoje, pelo que eu tô vendo da tua jornada, mesmo que a pessoa esteja oscilando, tu consegue ter ferramentas estruturais dentro do teu método que consegue trazer mais significância. Me esforço. Mas é uma evolução infinita. Como você trouxe ali, por exemplo. Que o esforço de quem é bem treinado numa arte é sempre muito mais... Quanto mais treinado, mais difícil. Acaba acontecendo a mesma coisa. Quando você tem ali uma estrutura, né? É igual um serviço de um hotel que você paga ali R$2.000 a diária e aí, de repente, você chega no quarto e o papel tá sem papel higiênico. Puta, você vai ficar... Vai te incomodar. Vai te incomodar muito. Muito porque é um papel no hotel. Você fala assim, não é possível. É um exemplo só, tá, gente? Sim. Não é possível, mas acontece. E aí aconteceu. E aí, de repente, você fala, nossa, um hotel desse... Gera incômodo. Faltar papel no banheiro? Como? Mas se você for num hotel de R$50 e não tiver no papel... Não, e não tiver, você vai achar normal. Mas porque você pagou porque você pagou 2.000, muda a percepção sobre a mesma coisa. Exatamente. Então, acaba tendo esse processo. Como educador, a forma de evoluir é como se fossem ganhando camadas, né? Então, as camadas vão mudando. Eu acho que o meu esforço como educador é aprimorar sempre a forma de conseguir dar esse estímulo. Agora, o que eu percebo é que 100% do meu esforço, né? Dar aula às 3 da manhã, eu acho, não olhando, né, falando egoicamente falando de mim, mas, não é pra qualquer um que dá aula 3 horas da manhã, 4 horas da manhã feliz. Né? Eu dou aula para Londres feliz às 3 da manhã, eu dou aula 4 horas da manhã para Goiás. Sim. Feliz. Eu amo fazer isso, né? Sim, é porque... E o que é legal? Tu ama porque tu despertou a consciência e conectou com o teu propósito. 100%. É isso. Mas o meu trabalho, no fim, além de dar a aula ali é o mão na massa, né? É o fazer. Mas eu dou lá minhas aulas para esses executivos mais próximos que eu dou. E os outros alunos que eu estou gerenciando, 80% do meu tempo é criando conteúdo, melhorando e aprimorando e refinando como eu consigo germinar. Mas 100% do meu esforço representa 1% do que a gente consegue, né? Então, você tá ali nesse 1%, tentando, de uma certa forma, estimular ali para que, de alguma forma, aconteça, né? Aí a criatividade, tudo que a gente vai se aprimorando como profissional, né? Sim, vai construindo vai aprimorando e construindo esse sistema. Mas ainda assim, eu acho que é 1%. Mas é o que eu falo, né? O despertar é individual. Não adianta. A gente pode estar ali botando né, tua energia, botando o teu método, mas a pessoa tem que estar naquele momento também disposta, né?
né? Tem que ter a disposição para estar aquilo. Eu falo, a gente, como dentro da tua linha ou da minha linha, a gente está disposto sempre, né? A entrega é sempre, né? A pessoa nos procura, a gente está disposto sempre. Vai por aqui, acha a estratégia por ali, vai por aquele outro lado. Mas a pessoa tem que também, como sempre, né? Fazer a parte dela nesse processo. Com certeza. Acho que, para mim, a meditação, quando eu tentei e eu comecei a falar para mim mesmo que eu não conseguia meditar uma época da minha vida, assim. Não consigo. Deu até maturidade, né? Vida e maturidade. Falei, não, peraí. Primeira coisa, parar de dizer que eu não consigo, porque eu consigo sim. Educar o pensamento. Educar o pensamento. Primeira coisa, eu vou educar meu pensamento. Não, eu consigo sim e eu vou me dedicar. Eu vou tirar 1 hora do dia. Se eu tenho 20 minutos, vou tirar 20 minutos. Se eu tenho 30 minutos, 30 minutos. É que nem hoje eu falo, eu leio 7 páginas por dia. Ai, Dani, é pouco? Pra mim é sensacional. É o que eu preciso pra poder criar. É o que criar. eu valido. 7, eu não nossa, furo, né? Eu não furo. Eu não furo não... é 7 páginas. Se eu ler mais, ótimo. Hoje no avião eu li mais. Mas meu compromisso são 7. É pelo menos fazer aquilo acontecer. Então, assim, isso funcionou muito pra mim, até pelo TDAH, pelo autismo, funcionou muito pra mim quando eu comecei a minha jornada de meditação. Então, eu falei, vou me dedicar ao que eu tenho. 15 minutos, eu vou aprender a respirar. Que seja. Primeiro passo, na época, né? O que eu fui utilizando dentro do yoga, né? E daí, até eu conseguir realmente chegar nessa questão e entender realmente, porque hoje tem estudo científico comprovando da meditação em bem-estar físico, emocional, né? Tem estudo científico registrado, Total. assim, né? Então, Harvard tem vários estudos. Então, quando a gente quem quiser também pode buscar ali na minha página, tem vários estudos, tem várias pesquisas. Adoro. Então, a gente ter isso como uma realidade que é possível, né? Sim, claro. Desmistificar mesmo, desmistificar, né? Que é possível. Sim. Mas precisa de informação para que os porquês sejam suplementados, né? As pessoas... Acho que todo mundo que está ouvindo, o que acontece? Por exemplo, quanto mais eu estudo, mais eu descubro que falta muito para aprender, Sim, né? E aí, tipo, quando eu começo... eu gosto dos livros mais antigos, né? Livros muito antigos me tocam. Dependendo do escritor, me faz querer fazer jejum, me faz querer praticar, me faz querer fazer pranayama, me faz querer meditar. Eu leio o cara e catalisa, né? Deixa eu só fazer um parênteses aqui, que era importante. Você estava falando sobre, né, a gente inspirar os outros, e a gente estava falando sobre conseguir inspirar o outro, que 100% do esforço, né? Mas quanto mais coerência a gente tem, quanto mais a gente faz aquilo que a gente fala, mais também a gente inspira, né? Perfeito, tipo, tem que ser também isso. tem o impacto energético daquilo que a gente vibra, né? Acho que é óbvio, eu vou tentar ser cada vez mais aquilo, né? Tem vários grandes, né? Acho que só um parênteses que às vezes a gente deixa isso de lado. Aí eu queria fazer um segundo parênteses que era sobre TDAH. Sim. O segundo parênteses sobre TDAH é o seguinte. Eu tenho... Só pra gente criar polêmica, usar... Sim, aqui pra gente criar... Tá bem alto, né? Vamos falar sobre isso um pouquinho. Eu tenho uma percepção... pode me cancelar, tá, galera? Pode me atacar. Mas eu tenho uma percepção que é muito prático hoje pra ciência ocidental. Rotular o TDAH sim. por uma facilidade... De tirar a responsabilidade de uma coisa que não se sabe explicar. Exato. Tá? Concordo. E aí eu diria o seguinte: a nossa cultura, isso não é de hoje. As mulheres que foram queimadas, por exemplo, na história, todos os grandes sábios que foram assassinados e deixados de lado. A nossa cultura, ela não sabe lidar com grandes pensadores, com pessoas que... Com diferente... Com diferentes, nossa, perfeito. E com aqueles que... Isso. Mas aqueles que pensam também... É o pensar diferente. Mas aqueles que pensam ali um pouquinho... além também, né? É o diferente, mas o além. Por exemplo, se você tem uma habilidade, digamos assim, você tem ali uma habilidade de ler pensamentos, você é uma pessoa muito sensível, muito intuitiva, e de repente você expressa isso de uma certa forma, as pessoas entendem muito isso como algo... Ou como dizer loucura, né? Loucura, exatamente. Que também é uma coisa abstrata. Exatamente. É louco, isso se repete em todo lugar. E como as pessoas não sabem lidar com pessoas que têm um funcionamento cerebral em outros níveis de consciência e lucidez, encaixota-se no TDAH e no autismo. Eu observo. E eu observo isso por diferentes motivos, diferentes prismas.
E eu acho que se a galera que não concordar comigo pode atacar e a gente tenta conversar, porque não é um ponto de vista, né? É uma percepção. Não sou dono da verdade, mas observando a forma do pensamento funcionar, a forma do equipamento funcionar, sabe? Porque eu vejo muita gente... Gil da Labela Máfia é um cara, para mim, que é diferente, acima da curva. Sim. E, pelo que eu sei, foi detectado que ele tinha, se eu não me engano, os dois elementos. Isso. Né? E aí, pela visão cultural ocidental, observa-se como isso não sendo positivo. Agora, quando você observa por outras escolas que estão acostumadas ao desenvolvimento do ser humano em níveis muito mais poderosos, que são escolas antigas, né? Que estão espalhadas por aí, que só muitas vezes culturalmente as pessoas só não sabem, né? Mas quando você observa isso, você observa escolas de pensadores, pessoas que são hiper incríveis, você começa a perceber que isso é característica dos grandes pensadores, dos grandes seres humanos. Criadores, são as pessoas que criam as coisas que ninguém cria. E aí, né? Exatamente, aí eu te Pega pergunto... o nosso celular. Se você mudar o ponto de vista... Né? Então, peraí. Porque autismo é observado, muitas vezes, culturalmente, como se fosse algo negativo, culturalmente falando, né? Mas peraí. E se a gente esquece essa nomenclatura, né? Vamos observar o que acontece. Eu sou assim, eu sou assim, eu sou assim, assim. Tá. Então, peraí. Os seus sentidos são hiper aguçados. É isso. Então, peraí. Então, é uma paranormalidade, né? Isso é algo além da normalidade. Então, isso é acima. Então, muda a forma, É né? mais fácil de dar um nome do que entender, interpretar e acolher. Então, aí a galera... Então, vem de TDAH e aí vem de remédio, né, galera? Foi o que eu falei. Eu sou muito grata à minha mãe por quando lá na minha infância o médico diagnosticou, ela pegou eu no braço e falou: minha filha é maravilhosa, ela tem ideias que ninguém tem. Ela faz desenhos... a minha mãe sempre conta essa história, ela contou até no meu primeiro podcast, que eu desenhava uma casa. Todo mundo desenha uma casa na escola, assim, né? E eu desenhava um chuveiro, desenhava umas coisas assim... Fora da normal. Tipo, umas coisas bem... né? Sensíveis, né? Exatamente. Até de certa forma. E o chuveiro que eu desenhava, porque o meu avô, pai da minha mãe, que é índio, a casa dele não tinha banheiro. Tinha aquela coisa externa lá, tipo, aquela patente externa, né? E ele tomava banho no rio. Então, eu me sensibilizava muito com aquela história. E a casa que eu desenhava era sempre a casa... E eu botava ele dentro da casa com um chuveiro. Então, para mim, era todo sentido. E a professora dizia, olha... Arte. Era arte, né? Entendeu? E a professora assim... Catarina, pedi para a Daniela desenhar uma casa. Ela desenhou o chuveiro. Ela assim, mas deixa eu tentar te explicar. E a professora não, porque ela tinha modelo engessado da casa que ela queria. O padrão e não fazia nenhum sentido aquela casa dela para mim. Claro. Entendeu? A minha era toda diferente. Claro. Era toda em perspectiva com o chuveiro. Dentro da caixa. Fora da caixa, nesse caso, né? Exatamente. O outro era dentro da caixa. Então, assim... E é muito interessante... Mas as pessoas não sabem lidar com esse tipo de sensibilidade, com esse tipo de sensibilidade. Então, assim... Eu observo meu filho... Tive muito bullying nessas coisas de escola, né? Com certeza. De ter essa realidade e tal... Tenho vários episódios, eu falei... Eu acho que isso se repete com todo mundo. Com todo mundo. Mas aí o ponto de vista que eu queria trazer era sobre a cultura não ter estrutura para lidar com essas potencialidades, né? Então é muito mais cômodo rotular, porque já que eu não sei lidar com essas pessoas. Agora, quando a gente olha por esse outro prisma de que a mente, ela, né, ela tem uma qualidade ali a ser despertada, né? Eu gosto muito da... Ops, bati aqui, desculpa, galera. Eu gosto muito da percepção que durante muito tempo, culturalmente, repetia-se que o cérebro usa de 5% a 10%. Hoje, essa informação é questionada de certa forma, mas que o ser humano não usa a sua totalidade, não aceito. usa tudo. Né? Isso. Agora, o quanto isso é metrificável é complexo. Aqui, pelo menos, eu não tenho informação. E se alguém tiver, por favor, me manda. Mas... essa parte que é metrificável, as escolas do pensamento sempre entenderam que é possível estimular ir mais à frente. E desenvolver, experimentar, né? Utilizar esse equipamento. E no topo da pirâmide isso há séculos é feito, né? As pessoas estão hoje, por exemplo, hoje o empreendedorismo está na moda, né? Sim. Então ficar rico é meta de muita gente, quase todo mundo. Isso, é verdade. Só que se você olhar a história,
ricos sempre existiram, bilionários sempre existiram. E se bilionários sempre existiram também pensadores. Se riquezas sempre existiram, Sim. sempre existiram castelos, sempre existiram sociedades, né? Sempre. Tudo isso sempre existiu, né? Isso. E o autoconhecimento é a base de tudo isso há séculos. Exatamente. Né? E a gente tem essa... e como tu fala, quando a gente tem essa percepção, fica um pouco mais leve viver nessa jornada. Pô, com certeza. Entendeu? Fica um pouco mais leve, até acolhedor, né? Às vezes é intenso, né? Geralmente sempre é, né? Mas fica mais acolhedor, né? Tu entender isso e que isso faz parte, né? E até vou fazer um link disso com o nosso tema, que quando a gente pensa que a meditação, ela desperta a consciência, ela modula... Eu não tomo medicação nenhuma, né? Eu falo, eu sei do meu comportamento impulsivo. Eu despertei na consciência que eu tenho um comportamento impulsivo. Certo. Eu tenho a capacidade hoje de escolher não ser de não impulsivo. ser escravo dele, né? Exatamente. Do impulso. Exatamente. Então eu posso... Tá, peraí, tá acontecendo isso... Vou respirar, vou contar até 10, vou fazer outra coisa. Ah, tá. Agora com mais clareza aqui dentro da minha cabeça, eu vou tomar a decisão. Entende? Só que isso tu tem que ter despertado a consciência. Senão tu não vai conseguir chegar nesse nível de modular teu comportamento. Né? E vai gerar, enfim, né? Dentro Mas essa busca de expansão dessa consciência é contínua e infinita, né? Não acaba nunca. Não acaba nunca. Ou né? até o momento que a pessoa entra no estado mais avançado. Mais avançado. Mente, né? Que daí... Então, eu acho que dentro desse nosso contexto, independente dos que venham sendo rotulados, né? Que as pessoas estão sendo... A gente não tem rótulos, né? Nós somos cada um individuais. Sim, com né? certeza. E com uma capacidade infinita de expansão de tudo, de pensamento, de tudo. Basta a gente realmente querer fazer esse caminho. Com Caminho, eu falo, o caminho do autoconhecimento, ele começa e ele não tem fim. Né? É como tu falou ali, quanto mais eu sei, menos eu sei. Quanto mais eu aprendo, mais eu sei que eu preciso aprender mais. Né? E essa busca é boa. É uma busca positiva, né? Que a gente traz no nosso cotidiano. Né? Eu acho que quanto mais acho a gente que é um modo, né? É um modo de se posicionar, né? Você sabe que na visão... na escola que eu venho, a gente fala sobre o Swadhyaya, né? O autoestudo, né? Isso. Então, o Swadhyaya é um lifestyle sobre o Swadhyaya, né? Então, a gente tava conversando com o cara... da produção, né? E aí, a gente tá em Higienópolis. Eu morei aqui em Higienópolis. Ah, sim. E... um dia entraram na minha casa e roubaram uma estátua de bronze que eu tinha muito carinho. E já contei isso em alguns podcasts, mas é uma história que me tocou muito, assim, que no primeiro instante a emoção e o apego, né, tomaram conta. Sim. Mas, inevitavelmente, eu sempre chego nesse ponto, que peraí, se isso se manifestou é meu, né? Inevitavelmente, às vezes demora um pouquinho mais, mas é sempre o ponto final, né? Não, pera... arrancou uma coisa, arrancou. No final, é isso. E aí, quando você observa, não, peraí, se está se manifestando, é meu, né? Então, deixa eu olhar diferente, né? Então, Swadhyaya é contínuo, porque tudo que se manifesta é espelhamento da consciência. Isso. Não existe nada que se manifesta na minha realidade que não é meu. Não seja teu. Né? Então, por exemplo, as pessoas, eu tô na relação e a culpa é do outro, porque ele é assim, ele é assado. Não, peraí. Volta. É um espelhamento, né? Tudo se manifesta porque se tá acontecendo aqui dentro, né? Isso. Só pegar um gancho agora do jejum que me veio por conta disso. No filme Gandhi. É um filme de 3 horas, gente. Tem que ter paciência para assistir, mas se você for para estudar, para aprender ali, você assiste 10 vezes. E eu tive uma aula com o professor Flá, meu querido amigo. Ele sempre... Eu acho que eu vi com o Flá umas 20 vezes esse filme. E o Flá sempre falava do jejum, né? E como a gente já tocou no tema jejum... Sim. Vou trazer aqui de uma relação que tem no filme, que por isso vale a pena assistir o filme inteiro. Mas Gandhi tem um momento que ele observa que a guerra está acontecendo na Índia e, de acordo com a forma dele observar a realidade, no prisma dele, a guerra que se manifestava na Índia tinha diretamente conexão com ele. A percepção dele era, se a guerra está se manifestando é porque ela se manifesta dentro de mim.
Então, ele se posiciona e ele é Gandhi, que todo mundo sabe quem é, Aham. exatamente por conta da percepção de mundo que ele tinha. E nessa realidade, o que ele faz? Ele observa e ele fala, então, pera. E ele começa a jejuar. E aí, no filme, tem um momento que ele tá na cama deitado e ele tá num estado já de tanto tempo fazendo... Jejum. Ele, por consequência do jejum, ele tá Muito tão tempo. debilitado já naquele estado... Porque ele era um guerreiro, né? Sim. Então, o jejum dele era para não conseguir levantar da cama. Não guerrear. Não de não ter, de não querer. Porque ele chegava no nível de não conseguir mais levantar da cama. Porque a energia mesmo era consumida. Né? Então, porque ele queria realmente queimar o karma. Né? Ele queria ir num nível de profundidade dentro das próprias células que ele conseguia alterar aquilo. Né? E aí, a visão poética de alguns eruditos, observa-se que ele fez o jejum e ele para a guerra, né? Então, sim, tem ele tem essa contexto, visão, né? visão Essa toda. observação, né? Então, que ele entra com a intenção de... Não, pera, se a guerra se manifesta, eu sou a guerra. É porque tem em mim. Então, deixa eu jejuar. E aí ele jejua, e existe toda uma movimentação ali que se altera, né? O processo da história, né? Então, só fazendo uma relação entre o jejum, 2, o espelhamento e o swadhyaya, né? Então, o autoestudo em si, para quando você começa a observar a vida com... eu quero estar mais lúcido, eu quero estar mais consciência, uma pessoa mais desperta, né? A galera que gosta eu sou desperto, né? De reforçar isso... Tá, então você é desperto? Tá, então faça sua diária, né? Observe, seja bom em sua diária, que talvez você vai parar de fazer propaganda nesse sentido e vai começar a despertar a consciência e ser uma pessoa mais muito legal lúcida. essa fala que tu trouxe de se está manifestando é porque eu sou, né? Porque está em mim, porque é meu. E principalmente, aí a galera gosta, né? Principalmente... A galera gosta de falar das coisas boas, né? Não, porque eu sou isso. Não, eu sou desperto, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo. Não, pera. Eu também tenho a sombra, isso, eu tenho isso, eu tenho que despertar elas. E né? é muito legal, isso vai de encontro com uma parte que eu escrevi um texto no meu Instagram, faz um tempo, foi 2022. Eu tive poucos episódios na vida, mas em 2022 eu passei um episódio desse sobre a raiva, né? Certo. De sentir raiva. E eu justamente postei falando isso. Você tá tudo bem sentir raiva, certo. Né? Não, você não precisa deixar de sentir, porque apesar de essas emoções, é isso que eu te falei das pessoas não querem sentir, é porque o que é negativo, certo. Muitas vezes ele é podado, né? E isso gera um problema interno dentro da pessoa. O que é negativo é podado, certo? Não pode. Ou a criança chora. É rejeitado, a criança né? chora não pode olhar. Isso. A criança chora porque alguma coisa. Não chora, engole chora. Não chora, engole choro. Reprimido, né? Reprimido. Então, pensa pessoas adultas que passaram por muitas repressões. Certo. Né? Então, eu falo que a ferramenta e o meu texto da raiva saiu depois de eu fazer uma trilha e meditar. Olha isso. Fiz uma trilha, parei no meio da trilha, no meio de uma montanha, lá em Florianópolis. Parei, respirei, meditei, cheguei em casa, escrevi meu texto sobre acolher a raiva. A importância de acolher a raiva. E como a raiva sinaliza um movimento de ação. Porque quando tu tá com raiva, ela tá mostrando que aquilo ali não tá legal. Tu precisa se movimentar. Sim, com certeza. Sua inconsciente te avisando ali. Abre o olho. Entendeu? Abre o olho. E daí tu traz pra consciência o plano de ação. E às vezes a natureza produz algo para que você... Você sinta essa raiva para que você tenha movimento, né? Exatamente. Então, isso é isso que eu falo. Por isso que eu falo essa combinação. Então, uma coisa. Essa combinação de meditar, certo. Consciência, comportamento, ação. Né? É isso. Então, mas aí vem os desafios da vida, né? Sim. E aí eu tava eu tive uns acontecimentos na minha vida, tinha uma escola ali no Jardim Europa, e aí algumas coisas aconteceram, e eu falei, não tô no meu momento, eu preciso me dar um tempo. Fechei o prédio. E aí eu falei, vou me dar 1 ano para eu dar o próximo passo. Passaram 2 anos. Quando deu 1 ano, eu me olhei no espelho e falei, ainda não tô pronto. Né? Aí eu me acolhi, respeitei, assim, com muito carinho. Mas quando foi chegando a 2 anos, começaram a acontecer coisas ao meu redor. Te mostrando pra ação. Pra levar pra ação. E aí... Eu morava, agora não tô nessa casa mais. Eu morava ali no Jardim Paulista, pertinho do Parque Ibirapuera. Tinha um café do lado da minha casa. E eu tinha acabado de adotar um gato. Só que o meu outro gato tava morrendo.
Na verdade, minha gata estava morrendo. E tu adotou outro gato. Vamos contar a história inteira. Pera aí. Tinha 2 gatos. Meu gatinho morreu. Meu primeiro gatinho morreu. Ficou um ano uma depois... ficou um ano depois ela partiu. E eu tive 13 anos, era apaixonado pelo Sadu e pela Matilda. Só que quando esse ficou doente, ela ficou doente. Quando ele morreu, ela ficou doente emocionalmente por conta dos apegos emocionais que são consequência da nossa estrutura emocional, né? Mais animal, instintiva, por isso que a gente come como animais. Né? E aí ela foi lá e ficou doente e um ano depois ela partiu. Só que antes dela partir, né, minha filhinha linda, que eu amava, 13 anos comigo... começou a rolar de eu adotar um gato. Eu vou resumir muito a história, eu adotei o gato. E, 15 dias depois, o gato deu uma fugida da casa. Gatos são Só que, assim. tenho gato, né? Há tempo, sempre tive gato. Você sabe de lidar boa. com gato, meio que relaxa e ao mesmo tempo... Bom, como que ele volta? Você sabe que você tem que resolver, mas você sabe que o gato, ele volta, né? volta. Enfim, me roubaram o gato. E eu sei quem foi, eu vi, eu fui falar e a pessoa não me quis devolver e começou a discutir comigo, etc. Nossa! E eu tava perdendo outra gata. E eu tava passando a noite em hospital, virando, e, foi complexo. Emocionalmente. Eu tinha carinho por ela, etc. Eu adotei o gato e tava num processo legal de um novo gato, etc. Roubaram. E ele saiu, e no que ele saiu, entrou nesse lugar e essa pessoa catou e não quis me devolver. E eu fui falar com ela, a gente ficou ali 10 dias tentando que ela me devolvesse. Não devolveu? Não. E aí até que, enfim, coisas aconteceram. Eu falei, naquele instante eu passei por todos os processos. Todas as etapas. De tipo assim, porque como tava morrendo minha gatinha, tinha várias outras coisas aconteceram, né? Até é bom falar isso, porque... professor de meditação há 20 anos. Não, sou ser humano estudando meditação, treinando, tentando melhorar. Mas como ser humano, né, naquele instante que roubou algo que era de muito valor para mim, porque não era roubar a planta, que talvez eu gostava, mas não, era um gato. Não e tinha era toda aquela tua estátua que roubaram da outra vez, né? Exato. Não era estátua. Mas cheguei nesse ponto. Cheguei nesse ponto. E aí, naquele instante, começou um negócio, né? E aí eu tinha um aluno que era desembargador, o outro que era juiz, e eu comecei, meio que, não, peraí, meu gato, eu quero pegar. Por ele. Só que aí, o universo, do jeito que estava acontecendo, aí minha gatinha morreu nesse meio do caminho, e do jeito que tudo estava acontecendo, eu olhei assim e falei, para. Abre um parênteses. Minha mãe olhou para mim e falou, para. Ela falou, ei, para de agir assim, porque você tá... Ela me deu ali um esculacho de mãe bom. E aí sim, ela soltou assim, foi isso, assim, ela só deu uma olhada para mim que eu... Foi que te voltou. Entendi, eu falei, pera, já, tava 15 dias que eu tava no processo de resgatar o meu gato. Né? Só que nisso, coisas começaram a acontecer depois, né? E teve um processo de 2 ou 3 meses até eu mudar dessa casa. Se eu falasse todos os pensamentos, sentimentos que eu tive aqui, as pessoas não têm maturidade para conseguir ouvir e não julgar, né? Mas eu comecei a observar, falei, meu Deus, eu não imaginava que eu tinha mais esse pensamento na minha mente. Tava dentro de ti. Que eu tava... Aí eu peguei e falei, não, pera, cara. Até que teve um momento que eu tive que desapegar, mudar a forma de ver, né? Então eu comecei, não, pera, se isso está se manifestando, isso é meu. O que eu tenho para aprender? Por que isso está acontecendo? E aí eu entrei nesse processo SWAT-I, de autoestudo, que era, deixa eu organizar a casa, né? Enfim, primeiro desapego, organiza, papapá. Não estou dizendo que acabou a história, porque hoje eu prefiro lidar com a lei, com os meus advogados e resolver a casa. Tá ainda rolando. Tá rolando. Tá, mas independentemente desse ponto que eu fui resolver de uma outra coisa... O teu autoestudo foi muito intenso. Eu desapeguei. Eu desapeguei já. Sim. Agora, os advogados, se o advogado resolver e essa coisa... Tá tudo bem. Independente tá ok. Porque hoje já tenho outras responsabilidades e não dá para lidar com as coisas de forma infantil. Eu fui roubado por uma pessoa, eles agiram de má fé, tem que é o processo. Resolver a coisa. Pra... Porém, houveram muitas atitudes e ações anteriores a essa. Né? E muitos sentimentos e muita ação. Né? E o que aconteceu? No dia de entregar a chave da casa, que eu entreguei essa casa e fui mudar, etc. Eu tinha um pote de uma comida de uns 6 quilos de ração
Mas eu usava ND. ND é uma ração, natural, não é baratinha. Sim, não é. E eu tava com uma ND ali, eu tava entregando a casa, entrega, tira tudo. Tinha um potão de comida. E aí eu falei, o que eu vou fazer com esse pote? Vou jogar no lixo? Vou entregar pra ele. Vou entregar pra alguém? Vou colocar ali? Vou fazer o quê? Falei, vou dar pro gato. Fiquei quieto, fui lá na porta do café, deixei na porta do café. Então, você que roubou meu gato, se você tá ouvindo agora e recebeu a ração, foi porque no fundo, foi uma forma de eu transmutar minhas emoções e falar, tudo bem. Tá tudo bem. O karma é seu, o gato ainda é meu, ele tá com você. Mas eu não esqueci disso, não. Perfeito, isso. É muito legal esse autoestudo. Mas como lidar com a situação? Então, eu tive que trazer para mim. E aí, beleza, fechando essas janelas, foi que na hora de levar a comida lá, você acha que foi fácil? Nossa, tremia assim, porque eu vi o sentimento de eu falar, não, pera, mas deixa eu usar isso a favor pra mim. Deixa eu me libertar de novo, né? Eu preciso aí eu peguei o ponto. Isso. Então. Aí foi como se eu me aceitei, aceitei as sombras que se manifestaram naquele lugar. Eu sou assim. Eu sou o líder que eu sou o cara que treina os campeões mundiais que eu treino. Eu sou o cara que treina os grandes. Tu valida muita coisa. Porque eu tenho essa energia de fogo dentro de mim. Isso. Porque eu não aceitei ser roubado pelo cara. E isso despertou em mim todas as minhas fúrias que elas não deixam de existir em mim. Estão ali. Agora eu não sou escravo delas. Isso, perfeito. Aí isso esse é o grande lance. Isso é autoconhecimento, despertar da consciência e modulação de comportamento. Com certeza. Acho que esse é o processo. Eu tive meu primeiro, de lembrança, assim, meu primeiro autoestudo, quando eu tinha 13 anos, uma pessoa fez muito mal pro meu pai. Muito mal. E meu pai é uma pessoa que, se tu sentar aqui, a luz dele é a sala inteira, assim. É uma coisa... Ele legal. É uma pessoa... ele veio muito para servir nessa vida, então ele já chegou num nível acima da maior parte das pessoas. Ele serve. E a pessoa fez muito mal para ele. E eu fiquei... Foi a primeira vez que eu senti raiva, né? Foi o primeiro momento que eu senti. Eu fiquei trancado no quarto. E é o que eu falo. Passei por todas aquelas... Eu falei pra minha mãe que eu não ia pra escola. Fiquei 3 dias sentindo tudo que eu pude desse teu processo. Da mesma coisa. É como tu falou, não dá pra falar o que a gente sente, porque as pessoas não vão conseguir acolher e vão julgar. Mas o processo... Eu era nova, 13 anos, né? Eu não tinha entendido direito o que estava acontecendo dentro de mim. Mas eu fui entender que aquilo ali também era eu. Foi o primeiro baque, sabe? Quando fala assim, isso também sou eu. Na verdade, acho que talvez foi o baque que te fez perceber o que era ser você, né? Isso, que tipo, assim, isso sou eu, isso né? Isso sou eu, sabe? Uau, integralmente. Radical. Uau. E daí é aquele momento que naquele momento tu fala assim, tá, mas tem como eu botar embaixo do tapete e esconder isso? Não, não tem. Sabe? Então, essas situações que vão, às vezes, se linkando. Eu vejo que hoje, trazendo para o contexto da alimentação, muitas pessoas que passam, às vezes, por esses despertares sem estar desperto, começam a ter problemas alimentares como uma forma de punição. Deixa eu pegar esse gancho, então. Foi como eu comecei a ter problema alimentar, bulimia, e como uma punição, né? Porque eu senti tudo aquilo. É isso que eu me julguei como não deveria estar sentindo aquilo. Pô, eu sou uma pessoa boa, minha família é boa, não sei, eu tô sentindo essas coisas assim, dark, sabe? E eu desenvolvi um processo de comportamento alimentar alterado, que foi bulimia. Então, eu consegui ver isso depois. Certo. Né? Quando eu comecei a me autoestudo. Eu não fiz terapia nessa época, eu fiz autoconhecimento. Então, pô... E isso, muitas pessoas desenvolvem muitas patologias. E eu tô falando aqui da alimentar, mas N patologias. Acho que a alimentar é um resquício já, né? É uma resposta. É uma resposta. Eu falo disso, o tema que eu vou falar agora de forma muito aberta, porque eu acho que é outro lugar que tem muito tabu, né? E como as pessoas têm tabu, não falam, tem dificuldade de conversar sobre o tema, e é importante falar sobre esse tema. Eu fui abusado na infância, né? É muito difícil falar, né? E é um tema... Agora não é difícil mais para mim. Eu não tenho dificuldade mais de conversar, porque como eu estudo, eu dedico a vida a estudar o autoconhecimento. Sim. Teve um momento que a vida olhou e falou assim, e aí, você vai ter que olhar para isso agora. Né? No meu processo, eu tive que olhar ou vai ou vai. Né? Sim. E aí, enfim, tenho minhas conclusões que foram me libertando, que não é o foco agora, mas... Por consequência desse impacto que por muitos anos foi que foi muito intenso na minha realidade, né? Que chegou, tipo, a influenciar. Então, como eu tinha 9 anos, mais ou menos, né? Então, 10, 11, 12 anos, eu tinha uma sexualidade muito conturbada. Muito confusa. Na fase que tu tá se desenvolvendo muito, né? Muito. Do menino. Por sorte, eu caí na arte.
fui estudar música e dedicava horas e horas à música. Sim, teve uma Pra válvula. canalizar ali Teve a uma raiva. válvula, Mas meu irmão isso. se suicidou pelo mesmo motivo, por exemplo, Nossa. alguns anos depois, né? Não consegui canalizar de Não outra forma. conseguiu canalizar. E aí, tipo, é onde eu queria chegar. Então, por exemplo, quando você tem vários... Deixa eu refazer minha frase. Todos nós, seres humanos, temos histórias, né, Sim. com grandes tremores e turbulências. E essas Sim. turbulências vão causando em nós impactos, né? Impressões, né? Às vezes são repressões, às vezes são... Enfim, todo experimento acaba gerando ali uma impressão em nós, né? E vai cunhando a nossa personalidade. Eu observo que o autoconhecimento, ele está ligado numa primeira fase, entender um pouco dessas impressões, mas depois também do que vem depois das impressões, que é a consciência e a essência, né? Aí eu fiz eu só trouxe esse tema, porque observando, né, o que é o processo do autoconhecimento, eu acho que está muito ligado a você ir se desapegando do processo, do que são essas impressões em si, né? A gente fica escravo muitas vezes dessa impressão, a gente está muito imerso nessas impressões, e a gente acaba ali, tipo, deixando de viver o aqui e agora, o presente e a realidade, né? E eu acho que o processo de autoconhecimento e evolução é conseguir É não ficar se escravo, como tu falou, despregando, né? Tu vai estar ali, mas tu não tá escravo daquilo. É. Isso que é né? Hoje, do que tu passou, Das suas não tá próprias escravo impressões, né? daquela situação. Sim. Né? E alimentação, por exemplo, ou todos os processos que a gente está falando isso, eu acho que tem função de ir, Isso, sim, deixar. né, desreprimindo, desconstruindo, puxando ali de dentro para fora, para você ir cada vez mais... Tu sabe, dentro do meu trabalho de nutricionista, eu descobri que a questão do abuso, ela é muito... Eu não tinha noção de quanto ela é repetida e frequente. E masculino e feminino, Masculino né? e feminino. Não é só feminino, não é só masculino. Porque numa parte da minha consulta, em algum momento, entre os 3 e 6 meses que a pessoa está comigo, isso vai vir à tona. Às vezes, na primeira consulta, eu já sei que isso aconteceu. Sim. Até pelo modo como se comporta, né? Então, normalmente, pessoas que estão muito acima do peso têm um trauma muito forte, porque estou aqui, ninguém me pega, né? Estou aqui na minha capa. Olha, então eu não quero ser. Que legal. E tu pode ver que às vezes tem pessoas, mulheres com um rosto lindo, que estão muito acima do peso, mas tu olha e fala assim, meu Deus, uma beleza única. Ela tem uma beleza, e ela tá muito acima do peso, naquilo com uma envolvida com uma camada de proteção de assim ninguém me pega. Hein? Né? Assim ninguém me pega. Então, é muito comum. Eu vou te dizer, de cada 10, 8. Eu fiz uma estatística de consultório que tem problemas assim. Olha, é bem interessante, alto. Hein? Então a gente tem essa... tem o que a mente cria, né? Para proteger, né? Isso. O que ela criou para... Né? Cada um vai criar a sua rota de fuga. Alguns não vão conseguir, como foi o teu caso, não conseguiu ter um escape, né? Não teve ar, não teve outra coisa. Então é uma Porque coisa a mente é um labirinto. Delicado, né? Não dá pra, eu gosto da palavra sutil e delicado, né? Ela é poderosa. Que tu abriu essa questão, que é uma questão bem forte. O caso desse do meu pai, qual foi o motivo que depois eu, com 13 anos, eu acabei desenvolvendo o transtorno alimentar? Por quê? Essa pessoa fez muito mal pro meu pai. Eu fiquei 3 dias com muita raiva, intencionando... quando tu é criança, tu tem raiva, não sabe o que fazer, não sabe o que acolher. Eu nunca tinha sentido aquilo na vida. E eu intencionando algo ruim. Nossa. E em 40 dias ele faleceu, a pessoa que fez uma coisa ruim pro meu pai. Então, para mim, isso foi assim... Muito não teve nenhum impactante, né? Ele tinha um câncer, ninguém sabia, e enfim, Entendi. Só que imagina eu com 13 anos... Vendo isso acontecer. Naquela muito realidade, forte, né? Então, assim, eu falei... né? Aquela culpa que não é culpa, mas tá ali, foi uma coisa, tá? Mas eu fiquei 3 dias pensando coisas, né, negativas e tal, e falei, meu Deus, isso aconteceu. Então, tu começa, né, a ficar um pouco perturbado nessa situação, né, com essa coisa que veio, até porque sentir isso nunca tinha acontecido. Então, é o que eu falo, esse autoestudo foi muito forte, né? Apenas com... Gerou ali um despertar, né? De uma certa forma. Então... Presta atenção na vida aí, menina. Tipo assim, pega isso... E como tu falou, não fica escravo disso. Né? Você sentiu, mas não fica escravo disso daí, desse sentimento, dessa falsa culpa que tu criou, né? Não fica com essa. Então tu vai transmutando isso, né? Sim, vai deixando de ser escravo, né? Como, por exemplo, como eu lido. Uma vez eu dei uma palestra, a Vogue era o Wired Festival, era um evento produzido pela Vogue. Um Wired Festival a Wired é uma revista estadunidense, né? E aí eu toquei no tema abuso.
de uma forma muito simples. E aí eu tomei uma sacudida depois de uma editora. Ela falou, não se toca nesse tema de forma tão clara, assim. Você aberta. tem que explicar, né? Uhum. E aí, a partir dali, eu entendi um tanto. Mas de outra forma, eu me reprimi um pouco. Na época, eu parei de deixar falar. tão... E eu acho que não, tem que se falar porque... Precisa Traz se voz. conversar, ao se conversar, você começa também O processo de cura, né? Exatamente, Começa né? por justamente isso. Mas eu acho que é isso. Bom, a gente tá já no nosso time, né? A gente foi fechando vários assuntos, vamos encaminhar para o fim. Tia, assim, pensando nessa linha de meditação, despertar consciência, né? Eu sei que tem esse teu método. Para quem tá hoje nos ouvindo aí, que realmente assim, tem essa curiosidade, sabe? Tem como começar? Por onde começar? O que fazer? O que, né? Na realidade de cada um, o que pode ser feito dentro disso? Não, eu realmente acredito que isso pode ser uma ferramenta no meu processo evolutivo. Como é que a gente pode começar essa parte? Eu gosto muito da percepção que hoje já é bem falada, por conta da internet se repete bastante, que é o que eu sou o meu maior obstáculo e a minha maior potência. E quando eu tomo consciência disso, e eu realmente assumo isso como uma realidade, né? Eu entendo isso como uma realidade, eu acho que muda tudo. Né? Então, é uma questão de lucidez, é uma questão de expansão de consciência. Então, a partir do momento que eu mudo a forma de ver as coisas nesse sentido, eu começo a subir uma montanha aí diferente na realidade da vida. Né? Então, se eu começo a deixar de projetar para o outro, né, a culpa daquilo que está se manifestando e eu observo a mim mesmo, então... eu começo a colher frutos dessa decisão. Né? Então, acho que o que eu poderia primeiro trazer, acho que é talvez um convite a observar a vida nesse sentido. Né? Por exemplo, relacionamentos, eu gosto de falar assim porque é fácil. Né? Relacionamento fácil de entender, né? é fácil de entender. Né? Sempre a culpa é do outro. Né? Eu não conheço um casal que fala que a culpa é sua. Né? Todo mundo foca para dizer que a culpa é do outro. Eu não concordo. Eu acho que é sempre olhar para si. Né? É sempre tu estar na situação que tu se coloca, tu está onde você se coloca. Onde você se coloca ou que o universo te colocou para você aprender alguma coisa que você não sabe ainda. Mas que você está inconsciente. Mas que tá tem ali para você. Então, a partir do momento que você observa nessa outra polaridade, muda tudo. Né? Então, eu fui numa festa... e aí, de repente, eu me senti ali rejeitado, talvez. Eu me senti excluído, talvez, por um grupo. E aí eu começo, talvez... Estou inventando uma história, tá, gente? E aí, de repente, eu começo a projetar que aquele grupo tem uma atitude snob, que aquele grupo... Tu cocria um negócio. Eu dou uma realidade àquele grupo. Eles são snobs, eles são arrogantes... Eu não paro para olhar que eu não tenho autoestima, talvez, ou que eu não tenho consciência e eu estou sendo impactado por aquilo. Eu que vi aquilo numa realidade. Eu criei, né? Uma realidade, eu enxerguei aquilo, né? Então, quando eu de uma certa forma, eu tô maduro e eu passo a olhar para mim, não, peraí, isso aqui está se manifestando porque eu tenho aprendizado aqui, isso. É meu e acabou. Aí eu acho que muda tudo. Depois vem técnica. 80% para mim é essa atitude. Aí depois vem técnica. Então, quantos por cento? 20% é técnica. Então, beleza. É para todo mundo? Sim. É para todo mundo. O que acaba acontecendo? De uma forma muito pragmática, mais pragmática. É que vai ter gente que vai ter a percepção de olhar para si e aí vai buscar técnica para aprimorar esse autoconhecimento. Então, nossa, entendi. É sobre mim. Quero mais autoconhecimento. Como? Uma boa técnica, um bom método. E tem o outro lado. A pessoa, tá muito aí fora. Com a vida. Tá muito fora. E aí, de repente, a vida colocou ela com um bom método. E ela começa a treinar. Isso acontece, por exemplo, muito comigo, com os meus alunos. O cara não veio buscar autoconhecimento. Eu trabalho com performance, de atleta e de executivo. Veio buscar performance. O cara veio buscar performance. Ele tem uma empresa que fatura 100 milhões, ele quer bater 1 bilhão, ele me contrata como treinador para treinar a mente dele e ficar focado e com energia alta, sem dispersar. E aí, ele fecha um ano comigo, eu faço isso acontecer, só que começa a impactar nas outras áreas. E aí, as técnicas começam a despertar ali, por conta do oxigênio no cérebro, por exemplo. Eu falo, por exemplo, eu dou um treino lá que por ano, um pouquinho por dia, mas por ano são quase 5 mil minutos de estímulo de oxigênio no cérebro. Né? Naturalmente, 5 mil minutos de estímulo ao cérebro em um ano, eu estou falando de um ano, né?
por conta da lógica da neuroplasticidade, o seu claro. cérebro não é mais o mesmo, Não né? é. Então começa a produzir ali um despertar dessas potencialidades e o cérebro começa a ativar, né? Perfeito. Mas e aí a pessoa começa a entender a si mesmo, né? O Sim. autoconhecimento vai se esgarçando. Então, de um lado, é uma boa técnica. Do outro lado, percepção. é uma atitude interior. É uma perfeito. percepção sobre si. Autoconhecimento tá ligado a assumir o adulto e curar a criança. Então, beleza, eu tenho uma criança, todo mundo ser humano tem uma criança. Normalmente, nossa cultura, de onde nossa cultura em si, né, veio, a gente tem uma criança ferida. Basicamente, esse é o padrão de todos nós, indivíduos que vivem agora em 2024. Né? Porque as novas gerações já talvez começam a ser diferentes um pouquinho mais. Mas, basicamente, esse é o padrão. Sim. Então, tem uma criança ferida que deve ser curada. Beleza, essa é uma parte do meu processo. E eu tenho um adulto aqui incrível, cheio de paranormalidades a serem despertadas, mas que se eu ficar em casa sem levantar a bunda para cuidar, ativar isso Não vai vai morrer inativo, né? Então, eu preciso exercitar esse músculo. É como alimentação. Eu falei para ti, agora eu quero alimentação, eu quero melhorar minha alimentação. Eu preciso. É diferente. Hoje eu cheguei num lugar que eu preciso. É porque tu chegou num patamar onde outras esferas estão performando muito bem e tu precisa, é o que eu falo, o sutil, muito a boa. estratégia, entendeu? Linda. Então tu vai na ferramenta da alimentação. Perfeito. Sabe? Ter essa mudança, né? Então acho que é esse. Técnica. É um bom método, por exemplo, uma boa ferramenta. E assim, tu trabalha a tua forma de meditação, e eu uso a nutrição, a alimentação como uma forma de autoconhecimento. Né? Porque quando tu consegue separar aquele alimento assim, tá, mas por que eu vou tomar o café ou não? Tu tá desenvolvendo uma potência... Com certeza, tá se conhecendo, você tá mudando o comportamento, tá se lapidando. Porque eu tô numa festa, tá todo mundo bebendo, eu quero beber, eu gosto de beber? Com certeza. Ou isso, não. Porque o café é só um gatilho, aí você vai os pensamentos para as outras coisas, com certeza. Vai para tudo, vai para toda a história, né? Então a gente vai percebendo, é isso. Bom, acho que fechamos, né, nossa fala, muito obrigada. Aqui acho que já vamos ter que fazer já mais, porque tem muito assunto, fazer vários episódios aqui. Foi muito bom ter essa conversa aqui, espero que a gente tenha, eu sempre falo, né, dado um despertar em alguém que é o que esteja escutando, né, eu sempre digo assim, se a gente deixou alguma porta aberta aqui, né? Se deixou uma porta aberta que você ficou meio assim, nos chame nas nossas redes sociais, qual que é o teu Instagram? Prof de professor, prof.ti. Arruda. Então fica fácil, né? Prof.ti vai aparecer um desenho pegando fogo ali, sou eu. E sigam ali para os conteúdos, e se alguma coisa que sensibilizou, que tocou, e eu sempre falo, nunca deixa uma porta aberta, né, tipo... Fala ali comigo, me chama no direct. Com certeza. Gente tá disposto, né? A gente a gente usa a rede social isso, como né? uma forma isso, de conexão, né? E levar nosso propósito, né? Missão. Então vamos em frente. É isso aí. Obrigado pela tua participação. Obrigado pelo convite. Uma honra. Valeu, gente. Obrigado. Até logo. Fechamos. Vamos aprender a deixar os dias mais simples e leves. Eu acredito que ser feliz é descomplicar a vida pelo lado de dentro. É nutrir seus corpos em todos os sentidos. Então, vem comigo. Descomplica que é sucesso.